Muito boa tarde a todos. Está reaberta a sessão. Antes de passar a ordem do dia, antes de passar a presidência à minha querida amiga deputada Gisele Monteiro, eu gostaria de proferir algumas palavras. Senhoras e senhores, deputadas, deputados, servidoras, servidores desta casa e todos que nos acompanham, iniciamos hoje mais uma sessão plenária desta Assembleia Legislativa, em um mês de grande significado, o mês dedicado à mulher. Este momento não apenas nos convida à reflexão, mas exige, principalmente, a nossa ação, deputado Mink. A valorização da mulher precisa ir além das palavras. É nosso dever transformar respeito em políticas públicas, em leis e em iniciativas que garantam o reconhecimento, a proteção, o respeito, a dignidade, que proporcionem oportunidade e bem-estar para todas as mulheres do nosso estado do Rio de Janeiro. Com essa diretriz, nossa casa se dedicará todo o dia de hoje à apreciação e votação de projetos de lei apresentados exclusivamente por deputadas. No dia de amanhã e na quinta-feira, teremos em pauta projetos de autoria de deputadas e deputados, todos voltados à temática de políticas públicas dedicados à mulher. Esta é uma iniciativa histórica da Alerj, pois pela primeira vez dedicamos uma semana inteira, tendo como centro do debate legislativo projetos que tratam da proteção, da valorização, do fortalecimento dos direitos, da promoção e políticas públicas voltadas à mulher. É um marco para esta casa, é um sinal claro que o Parlamento Fluminense está atento às demandas da sociedade e comprometido em transformar respeito em ações concretas que impactem diretamente a vida das mulheres do nosso Estado. Com este mesmo intuito, teremos ainda o necessário momento de reconhecimento e gratidão, com a pauta exclusiva de homenagem às mulheres que fazem a diferença em nossa sociedade. Mulheres que, de forma notável, com coragem, dedicação e trabalho, ajudam a construir um Estado mais justo e mais humano. A mulher é o pilar das nossas famílias, da nossa economia e da nossa sociedade. São mães, profissionais, líderes e exemplos diários de força, de sensibilidade e determinação. Que esta semana seja marcada por debates produtivos, decisões responsáveis e avanços concretos em favor das mulheres do nosso Estado. Com esse espírito de respeito, compromisso e responsabilidade pública, declaro aberto a presente sessão plenária. Muito obrigado e passo a minha querida amiga, deputada Gisele Monteiro, a presidência desta casa. Anuncio regime de urgência em discussão única. Projeto de lei número 7.204 de 2026, de autoria das deputadas Tia Ju, Carla Machado, Célia Jordão, Dani Balbi, Dani Monteiro, Érica Takimoto, Franciane Mota, Gisele Monteiro, Índia Armelau, Lilian Berg, Lucinha, Marina do MST, Renata Souza, Sara Ponço, Verônica Lima e Zeidan, que institui o Pacto Estadual da Mulher contra a Violência e o Feminicídio. Estabelece mecanismos permanentes de governança, monitoramento e articulação interestadual e dá outras providências. Penderem de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa dos Direitos das Mulheres, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, Defesa dos Direitos e Cidadania, da Mesa Diretora de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Constituição de Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred Pacheco.
Antes de proferir o parecer pela CCJ, primeiro gostaria de saudar a deputada Gisele pela presidência nesse dia e, em seu nome, saúdo todas as mulheres, todas as deputadas que fazem parte desta casa e homenageá-las. Não é? Muito importante a decisão do nosso presidente Delaroli por poder, mais uma vez, colocar Vossa Excelência e todas as mulheres que farão parte desta presidência em uma singela homenagem, dizendo que o mundo é mais bonito, mais carinhoso, mais inteligente, mais importante, graças à presença das mulheres. Então, nesse sentido, agora, dando parecer pela CCJ, pela constitucionalidade com emendas, presidente. Muito obrigado. Obrigada, deputado. Defesa dos Direitos da Mulher, presidente Renata Souza. Vice-presidente Zeidan. Tia Ju. Deputada Índia Armelau. Acompanha a CCJ, presidente. Segurança Pública e Assuntos de Polícia, presidente deputado Márcio Galberto. Delegado Carlos Augusto. Deputado Carlinhos BNH. Rodrigo Amorim. Deputada Índia Armelau. Acompanha a CCJ, presidente. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Dani Monteiro. Deputado Carlos Mink. 7204 é o projeto. É por que comissão? Por que comissão que eu estou dando parecer? Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania. Ah, sim. O parecer é favorável acompanhando a CCJ e parabenizando as autoras sobre esse projeto tão importante de combate à violência e ao feminicídio. Obrigada, deputado. Mesa diretora, vice-presidente Célia Jordão. Deputada Célia. Deputada Célia. Alguém chama a deputada Célia? Parecer é favorável com louvor à iniciativa, né, da deputada Tia Ju e de todos os coautores. Estamos juntas. Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, Renato Machado. Carlos Macedo. Yuri Moura. Dr. Pedro Ricardo. Chico Machado. Delegado Carlos Augusto. Deputado Marcelo Dino. Citar. Acompanhe a CCJ, senhora presidente. E parabéns para as mulheres. E ver Vossa Excelência como presidente é um prazer. Muito obrigada, deputado. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e de Controle. Presidente André Correia. Carlos Macedo. Boa tarde, presidente. Acompanha a CCJ. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões. Em tramitação ordinária em discussão, redação do vencido assim emendada. Projeto de lei número 76A de 2023, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que acrescenta o artigo número 7 e seus parágrafos 1º, 2º e 3º à lei número 9.742, de 27 de junho de 2022, que dispõe sobre o atendimento integral à saúde da pessoa surda nas unidades de saúde privada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 4.926 de 2025, de autoria da deputada Lília Berninger, que altera a lei estadual de número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Luta contra a Endometriose. Em discussão. Não havendo quem queira discutir,
Encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vá ao autógrafo. Deputada. Declaração de voto. Para a Primeiro- declaração de votos, deputada Lília. Obrigada, presidente. Eu queria dizer que esse projeto é um projeto muito importante, muito especial, porque a endometriose é uma doença silenciosa que mata e que faz graves consequências nas mulheres, né? A gente sabe da questão da infertilidade, a gente sabe da questão, e é uma doença invisível, uma doença que a gente só começa a discutir, primeiro, quando essa menina, infelizmente, já bate nas nossas emergências, e eu, enquanto enfermeira emergencista, vi isso, não foi uma nem duas vezes, não, e não é só no sistema público de saúde, mas também nos sistemas privados. E aí, em alguns momentos, isso é minimizado, porque ser mulher e ter uma menstruação, às vezes, é assim mesmo. E depois, essa mulher, quando ela está no climatério e quando ela invade, então, a área da menopausa, e aí ela começa com os processos hemorrágicos absurdos. Além disso, ainda é julgada por conta de um diagnóstico que não é preciso, levando, então, à infertilidade. Esse momento é um momento histórico para essa Assembleia Legislativa, porque a gente fala não só pelas meninas que foram caladas durante todo esse processo doloroso que é a endometriose no primeiro ciclo, mas também pelas mulheres que agora são menopausadas e que passaram por hemorragias e principalmente aí pelas mulheres inférteis por conta dessa doença. Então, muito obrigado. Eu agradeço a todos os deputados que votaram a favor desse projeto. Obrigada, deputada. Em discussão. Projeto de lei número 667 de 2023, de autoria das deputadas Élica Takimoto, Dani Monteiro, que altera a lei estadual número 9.658 de 2022, que institui a campanha de conscientização, combate à violência psicológica praticada contra a mulher para inserir o combate ao crime de stalking, perseguição à mulher. Parecer das comissões de Constituição e Justiça pela juridicidade com emenda, de Defesa dos Direitos da Mulher, favorável, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, favorável, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Guilherme Delaroli, Renata Souza, Índia Armelau e Zaidan. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Emenda da Comissão de Constituição e Justiça. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação. O projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido. Para a segunda discussão. Pela ordem, presidente, por favor. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Eu queria fazer algo, não sei se já aconteceu, porque eu acabei de chegar, quebrar um protocolo, entregar uma medalha Tiradentes para um amigo, político também, mais amigo, que eu acho que se os amigos não valorizarem o seu trabalho, o inimigo não vai valorizar. Então eu quero entregar essa medalha ao nosso presidente, Guilherme Delaroli, pelo trabalho que ele tem feito pelo estado do Rio de Janeiro e principalmente com seu irmão pela cidade de Itaboraí. E eu acho que muitos aqui deveriam se espelhar e entender que a política se faz realmente com muito diálogo, muita conversa e sendo gente como a gente. Não quis cerimônia, não quis nada, mas eu vou te entregar aqui que tu vai receber esse negócio aqui. Não é possível. Parabéns, meu amigo. Obrigado, hein, Val. Presidente, Parabéns, senhor presidente. Que honra. eu gostaria muito de agradecer a Vossa Excelência por abrir esse precedente e agradecer a minha grande amiga Índia Armelau pela essa homenagem. Eu acho que é sonho de todo cidadão
receber uma honraria como essa e realmente eu fico muito emocionado em poder receber uma homenagem dessa, ainda mais na mão da grande deputada Índia. Muito obrigado. Anuncia a presença do senhor Aguinaldo Leite, subprefeito e ex-vereador de Itaboraí. Senhor Ramon Vieira, secretário de Desenvolvimento Econômico de Itaboraí. Subprefeita de Itaboraí, Jaqueline Lopes. Subsecretária de Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais, Rosana da Silva. Subprefeito da região de Itaboraí, Wanderson Cleison de Souza. Secretário de Proteção e Defesa dos Animais de Itaboraí, Luan Rosa. Assessor especial da Prefeitura de Itaboraí, Jean Marcelo. Prefeito de Varriçai, Lauro Fabri. Secretário do Meio Ambiente de Varriçal, Adão Geraldo Rapanzo. Sejam todos bem-vindos. Anuncio projeto de lei número 19 de 22 de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o Parque Lage. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas, de cultura favorável e de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável. Relatores, deputados Luiz Paulo, Tande Vieira e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de lei número 3.700 de 2024, de autoria da deputada Carla Machado, que assegura às mulheres com mama densa o direito de fazer o exame de ressonância nuclear magnética associada à mamografia nas unidades públicas de saúde ou conveniadas, integrantes do Sistema Único de Saúde, SUS, e das suas providências. Parecer das Comissões de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade de Saúde, favorável. De Defesa de Direitos da Mulher, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Fred Pacheco, Vitor Júnior, Renato Souza e Renato Miranda. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado em primeira e retorna em segunda discussão. Pela ordem, senhora presidente. Parabenizar a Vossa Excelência, né, por presidir o plenário nesse mês dedicado às mulheres. Parabenizar a todas as colegas, companheiras aqui, deputadas, e a todas as mulheres fluminenses. Dizer que esse projeto de nossa autoria, que assegura às mulheres com mama densa o direito de fazer o exame de ressonância magnética associada à mamografia, é muito importante no sentido de prevenir ainda mais o câncer na sua fase inicial. Muitas vezes as mulheres fazem esse exame, que é o habitual, que é a mamografia, mas por ter o tecido tão denso das mamas, não consegue detectar esse problema logo no início, e isso leva muitas mulheres a óbito e também, além do transtorno, do sofrimento e o gasto maior, né, dos governos, da saúde pública, quando poderia, se associado esse exame junto à mamografia, resolver iniciar desde o princípio o problema das mulheres. A gente sabe que o câncer de mama é uma das causas que mais traz óbitos aqui para as mulheres, né? Então, eu agradeço a todos os colegas a votação e fico muito feliz, né, por termos aí conseguido essa vitória no dia de hoje. Muito obrigada. Obrigada, deputada Carla Machado.
incluídos na ordem do dia de acordo com o primeiro parágrafo do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 5.322 de 2025, de autoria das deputadas Renata Souza e Dani Balbi, que institui o selo Empresa Amiga do Cuidado, destinado a reconhecer as empresas que abandonam falta de seus prestadores e prestadoras de serviço para acompanhamento de filhos, tutelados ou pessoas sob sua responsabilidade em atendimentos de saúde ou compromissos escolares. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emendas. Relator, deputado Chico Machado. Pendendo de pareceres das Comissões de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Saúde, de Economia, Indústria e Comércio e de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, Comissão de Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, presidente Dani Balbi. Professor Josemar. Deputado Valdeci da Saúde, deputado Valdo Ceasa. Opa! Deputada. Presidenta, eu sou coautora, então imagino que a senhora deverá emitir o parecer. Pode dar, deputada, pode emitir. Eu sou coautora. Aqui, ó. A senhora pode dar, tem-lhe uso da palavra. Parecer favorável, presidenta. Parabéns, deputada. Assunto da criança, do adolescente e do idoso, vice-presidente Tia Ju. Deputada Gisele Monteiro. Acompanha parecer da CCJ. Comissão de Saúde, doutor Pedro Ricardo. Vice-presidente Vitor Júnior. Deputado Felipe Paubel. Deputado deputado Felipe Paubel. Presidente, acompanha a CCJ. Presidente. Obrigada, deputado. Economia, Indústria e Comércio. Deputada Célia Jordão. No mérito favorável, presidente. Obrigada, deputada. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Presidente André Correia. Deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Renato Miranda. Deputado Luiz Paulo. Deputado. Ele passou por Luiz Paulo. Ele passou por Luiz Paulo. Senhora presidente. Não, que é o governo da linha sucessória. Mas o da linha sucessória e Dani Balbi, sendo empresa é o presidente do TJ. amiga do cuidado. No mérito, o parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Para declarar voto, presidenta. Primeiro Para a declaração de votos. Primeiro registrar aqui a felicidade de vê-la presidindo essa casa. Obrigada. Registrar sua retidão, sua firmeza e sua sensibilidade também para com os trabalhos nessa casa de forma sempre cooperativa e republicana. Eu mesma sou testemunha do seu empenho no âmbito da Comissão de Trabalho aqui da LERJ. Presidenta, o presente projeto, ele surge da articulação de mulheres em rede nacional, movimento Mulheres em Luta, Enxame, articulando diversas mulheres, mulheres de esquerda, centro-esquerda e até algumas liberais, que entendem a centralidade e a importância de formulação de políticas públicas para o cuidado. Então, Renata Souza e eu, que fazemos parte dessa articulação, entendemos como fundamental replicar uma das tecnologias legislativas gestadas no âmbito dessa articulação nacional, justamente reconhecer que as mulheres que são incumbidas da tarefa de cuidados, e particularmente dos cuidados da saúde e dos cuidados do desempenho acadêmico das jovens e dos jovens, precisam ser observadas no que tange a abono das suas pautas e
para que elas possam cumprir esse cuidado sem que haja prejuízo da sua vida laboral, né? Obviamente, o nosso intuito é sempre fazer com que nós, mulheres que tutelamos, que somos mães do coração, que somos muitas vezes tias, enfim, somos as responsáveis quase sempre por zelar pelo cuidado, não tenhamos essa sobrecarga única, exclusivamente sobre nós, mas uma vez que essa é uma realidade contra a qual nós nos embatemos, é fundamental, é importante que nós construamos políticas públicas e medidas de compensação para que ela não seja onerosa, custosa para nós, particularmente na nossa vida laboral. Então, parabéns a todas e todos os parlamentares dessa casa que, de certa maneira, assinam e chancelam essa iniciativa. Para a declaração de votos, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, super importante a gente reconhecer com um selo Empresa Amiga do Cuidado, destinada a reconhecer essas empresas que abonam as faltas de seus prestadores, em especial das suas prestadoras de serviço, justamente no acompanhamento dos filhos, de tutelados ou de pessoas que têm responsabilidade ao atendimento à saúde. Em especial, quando a gente olhar, por exemplo, a questão das mães atípicas, né, que elas, na verdade, acabam corroborando também para essa iniciativa que colocam no centro da atenção aquelas mulheres, em especial, que estão envolvidas diretamente na questão do cuidado. E aí, no cuidado com crianças, com TDAH, TEA, enfim, no cuidado com idosos, no cuidado daqueles e daquelas que muitas vezes dependem exclusivamente do cuidado de uma mulher. Porque na perspectiva ainda de uma sociedade patriarcal e de uma sociedade machista, o cuidado é jogado todo para as mulheres e os homens não dividem isso. Então, a possibilidade desse selo para essas empresas é reconhecer exatamente empresas que estão preocupadas com a potencialidade, a qualidade do serviço dessas mulheres que estão tendo aí toda uma situação de fragilidade. E essa situação de fragilidade ainda chega em números absurdos. Só para você ter uma ideia, senhora presidenta, mais de 380 mil mulheres foram demitidas depois de retornarem da licença maternidade aos seus trabalhos. Ou seja, essas mulheres, e aí a gente está falando da política do cuidado, de entender essas mulheres nas suas jornadas de trabalho, jornadas duplas, triplas, porque quando a mulher chega em casa, ela ainda vai fazer comida, ainda vai cuidar dos filhos, ainda vai organizar a vida do filho ou da filha para o dia seguinte, mas esse trabalho não é levado em consideração. E muitas empresas, quando a mulher engravida e quando ela tem a sua licença maternidade, aproveitam, dão férias para essa mulher e no retorno das férias, essa mulher tem a infeliz notícia de que está demitida. Eu estou trazendo esse elemento justamente porque tem muitas pessoas que ainda dizem que é melhor negociar com o patrão. Ora, o patrão está preocupado com o seu dinheiro, está preocupado com a sua lucratividade e muitas vezes não está preocupado com a vida dessas mulheres que desenvolvem um trabalho qualificado, mas mais que isso, ainda vulnerabiliza muito mais essas mulheres, demitindo-as no momento em que ela mais precisaria de um emprego, que é exatamente quando ela termina de ter um filho. Então, estou colocando essa especificidade para dizer que a gente precisa reconhecer as empresas que não fazem esse tipo de covardia, que não tentam vulnerabilizar a vida dessas mulheres diante de situações que já são de tripla jornada de trabalho. Então, ter um selo da Empresa Amiga do Cuidado é a gente garantir que essas empresas se corresponsabilizem pela vida dessas mulheres, em especial mulheres negras de favelas e periferias, que muitas vezes precisam de faltar ao trabalho quando vai atender seus filhos, os idosos que, infelizmente, ainda ficam sob os cuidados exclusivos dessas mulheres. Então, eu peço para que a gente possa votar favorável, para que a gente estenda, nesse mês das mulheres, senhora presidenta, a perspectiva de políticas públicas no geral, porque é violento também
não reconhecer essas mulheres no mercado de trabalho. É violento também demiti-la quando ela precisou faltar para, enfim, acolher seu filho na escola, no hospital, ou uma criança com autismo, com TDAH, enfim. É violento também quando a sociedade nega o direito dessa mulher ter a sua vida em plenitude. Então, que a gente possa votar favorável e garantir aí que o governador Cláudio Castro, ou sei lá quem vem aí pela frente, porque está uma confusão aqui nesse Rio de Janeiro, possa ter a política pública de mulheres, de fato, como prioridade. Senão as mulheres vão continuar sofrendo violência, vão continuar sendo estupradas, violentadas e mortas no estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, presidente. Obrigada, deputada. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Presidente, eu queria de antemão parabenizar todas as mulheres pelo 8 de março, todas as deputadas, parabenizar pelo mês das mulheres, mas ao mesmo tempo eu queria repudiar a forma que o prefeito Eduardo Paes trata as mulheres. Sabemos que ele não gosta de mulher, literalmente ele não gosta de mulher. E o que ele fez domingo agora, após um ato do dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres, em Copacabana, o que ele fez com uma mulher é algo surreal. Ele usa a CEOP como sua milícia, né, a ordem pública, como um puxadinho de sua milícia. E, numa atitude insana, mais uma vez a CEOP, através do Eduardo Paes, que só sabe perseguir trabalhadores, ambulantes, ele agrediu, a CEOP agrediu uma mulher, prendeu essa mulher, algemou a mulher, jogou essa mulher dentro da viatura, tomou toda a sua mercadoria, ainda disparou spray de pimenta na filha dessa mulher, numa criança. E até agora eu não vi ninguém da esquerda manifestar contra o senhor Eduardo Paes. Eu queria propor que todas as mulheres deputadas, a todos os deputados de esquerda, vamos propor uma moção de repúdio ao Eduardo Paes por essa atitude em pleno 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Ora, presidente, acaba de acontecer um ato lutando contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher, que é salutar e nós apoiamos. E o senhor Eduardo Paes, além de tomar a mercadoria de uma trabalhadora, além de mandar algemar, de desferir cacetete numa mulher no dia 8 de março, ainda joga spray de pimenta em sua filha. É algo inaceitável, inconcebível. Tudo bem que ele não gosta de mulheres, mas não precisa agredi-las, não precisa prendê-las, algemar uma mulher que estava trabalhando. E aí, fica uma reflexão, presidente, para toda a população do estado do Rio de Janeiro. Se hoje o Eduardo Paes persegue trabalhador, ambulante, com a guarda municipal armada justamente com pau, com pedaço de pau e spray de pimenta, você imagina o que esse cara irá fazer, deputado Quinoploc, se for um dia governador com a polícia armada? A população do Rio de Janeiro realmente vai estar ferrada se esse cara assumir o posto de governador. Então, presidente, fica aqui o meu repúdio à atitude do senhor Eduardo Paes, da CEOP, aquela ordem pública, que eles são bravos e machos com mulher, com criança, com ambulante. Porque quando nós enfrentamos ele na mapa do reboque, eles botavam o rabinho entre as pernas. E vou voltar a enfrentá-los, porque o que eles fizeram com essa mulher, de prender uma mulher, algemar, espancar, no domingo, dia 8 de março, em Copacabana, é uma verdadeira falta de vergonha na cara do senhor Eduardo Paes. Fica aqui o meu repúdio a esse desprefeito que presta um desserviço ao Rio de Janeiro. Presidente, obrigado pela palavra. Eu queria aproveitar aqui o anseio da situação com relação às mulheres. Duas situações que me chamaram a atenção. No último domingo foi feita uma denúncia de minha parte, onde em todo o campeonato carioca, o Rio de Janeiro realmente é um lugar que tem que ser estudado. Existiu uma propaganda de um site de anúncio de garotas de programa. Ora, nós sabemos muito bem que no Brasil é crime a exploração sexual de mulheres. Como se não bastasse, nós temos uma legislação estadual de autoria do deputado Andrezinho Siciliano que proíbe publicidade de cunho sexual e ainda fere o ECA. A gente comunicou a Secretaria de Defesa do Consumidor, bem como o PROCON, e lá foram ao Maracanã no último Fla-Flu. E por incrível que pareça, aplicaram 14 milhões de reais de multa, tanto à empresa Fatal Model, como também à Federação de Futebol.
no dia 8, Dia Internacional das Mulheres, você tinha uma publicidade de exploração das mulheres. Como se não bastasse isso, e isso mostra a falta de respeito que a gente tem às mulheres. No mesmo dia 8, o ex-governador Antony Garotinho, ligando a sua metralhadora giratória, fez um ato covarde contra a primeira-dama Analine Castro. Se não bastasse filmá-la num momento de trabalho, onde estava se deslocando para os Estados Unidos para um evento das mulheres, teve a pachorra de filmá-la através de uma outra mulher num banheiro, no seu momento íntimo, e postar. Então eu queria dizer aqui o repúdio e também lembrar que essa casa lutou tanto para ter uma CPI do feminicídio, que é justo. Agora, será que as mesmas mulheres que lutaram tanto também vão falar do caso que aconteceu com a primeira-dama Analine Castro? Fica aqui minha reflexão. Obrigado. Projeto de lei número 6.364 de 2025, de autoria da deputada Célia de Jordão, que institui política estadual de inclusão da mulher no mercado de trabalho, estabelece ações afirmativas e dá outras providências, pendendo de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de defesa dos direitos da mulher, de trabalho, legislação social e seguridade social, de economia, indústria e comércio e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle. Para emitir parecer, Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, deputada Sara Pons, deputado Fred. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Comissão de Defesa de Direitos da Mulher, deputada Renata Souza. Senhora presidenta, já elogiar a ação, a propositura da deputada Célia Jordão. Eu não tenho dúvidas de qualquer fomento no que tange a possibilidade das nossas mulheres incluídas no mercado de trabalho, isso aqui está caindo, incluídas no mercado de trabalho, é fundamental. Inclusive, o dado para a deputada Célia Jordão, que nós botamos uma lupa sobre o orçamento do Estado no que tange a política de mulheres, e eu fiquei bem chocada que exatamente quando vamos ver a execução do orçamento, e o governador fala aos quatro cantos que hoje nós temos um orçamento mulher de 2 bilhões, mas nas ações específicas para a superação da violência contra a mulher, deixa muito a desejar. Por exemplo, na Secretaria de Trabalho, que tinha um recurso definido para emprego e renda de mulheres em situação de violência, não houve sequer o aporte de R$1. Eu fiquei chocada, inclusive fui à CEPLAG, a Secretaria de Planejamento, para falar sobre o seu orçamento mulher, porque no final das contas o governador fala que tem orçamento para a mulher de 2 bilhões, mas sei lá, acho que eles incluem ali até um exame ginecológico como política para enfrentamento à violência contra a mulher, quando não pode ser isso. É óbvio que nós somos mais da metade da população no estado do Rio de Janeiro, portanto, demandamos mais políticas de saúde, de educação, mas a especificidade de mulheres no mercado de trabalho com uma política que seja concreta, a gente tem visto o governador Cláudio Castro falhar, e no orçamento não foi executado R$1 sequer para a inclusão de mulheres no mercado de trabalho. E aí é importante dizer, estamos falando aqui de violência contra a mulher. Numa lógica das violências contra a mulher está exatamente a dependência dessa mulher ao seu companheiro, muitas vezes porque ela está desempregada, ela não tem emprego. Então, política de emprego e renda é, sem dúvida nenhuma, uma das ações concretas para que essas mulheres saiam de um ciclo de violência dentro da própria casa, porque deixaria de depender do dinheiro desse companheiro, ex-companheiro, agressor. Então, deputada Célia, quero saudar a iniciativa de Vossa Excelência com a inclusão
de uma política estadual para a inclusão de mulheres no mercado, mas eu não poderia deixar de trazer essa perspectiva orçamentária como algo central para a produção de emprego e renda para as mulheres no estado do Rio de Janeiro. Por isso, senhora presidenta, o nosso parecer é favorável, elogiando a iniciativa da deputada Célia Jordão. Obrigada. Obrigada, deputada. Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social. Presidente Dani Balbi. Presidenta, queria começar elogiando a iniciativa de propor uma matéria tão fundamental que afeta positivamente a vida de tantas mulheres. Deputada Célia Jordão é uma deputada que, em muitos momentos, se mostra uma combatente, aliada, mas particularmente na causa, em duas causas: a causa da emancipação efetiva das mulheres, a causa do desenvolvimento econômico como saída estratégica para diversas crises que vivencia o estado do Rio de Janeiro. Então, não espanta que um projeto tão urgente, tão bem elaborado, tenha saído do seu trabalho legislativo. E, mais do que bem elaborado, justo, o projeto é urgente, presidenta. É alarmante o grau de desocupação da classe trabalhadora em geral, em que pese ter diminuído sensivelmente nos últimos 3 anos, mas ainda assim é um grau extremamente apreciado frente a outros momentos em que o Brasil vivenciou uma taxa de pleno emprego, particularmente no que se refere à qualidade dos empregos e à alta rotatividade entre os postos de trabalho, né? E aqui as mulheres sofrem muito mais, né? Se a taxa de desemprego média hoje, desagregada para indivíduos do gênero masculino e do gênero feminino, caiu de maneira geral, ainda assim as mulheres experimentam, amargam uma taxa de desemprego que fica na casa dos 6,6%, bem menor do que aquelas experimentadas por indivíduos do gênero masculino, em torno de 4,9%. Nós sabemos que somos nós um motor dinâmico e ativo do desenvolvimento econômico, com responsabilidade social e seguranças, todas elas para as famílias. As mulheres respondem em mais de 68% pela maior parcela do orçamento doméstico. Então, deputada Célia Jordão, presidenta, demais parlamentares, estabelecer medidas efetivas que combatam as assimetrias, pensando que a base da pirâmide social ainda é composta por mulheres, e aqui, nesse particular, mulheres negras, é fundamental, é urgente, é louvável. Parabéns por essas e todas as outras razões que eu poderia elencar aqui por horas a fio. O parecer da Comissão de Trabalho é favorabilíssimo. Economia, Indústria e Comércio. Presidente Bruno Boareto. Deputado Vinícius Cozzolino. Por favor, seu parecer, deputado Vinícius Cozzolino. Ela é autora. Parecer favorável, senhora presidente. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Presidente André Correia. Vice-presidente Carlos Macedo. Deputado Alexandre Knoploch. O senhor vai emitir parecer? Senhor deputado Alexandre, o senhor vai emitir parecer? Favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Para a discussão, a autora do projeto, deputada Célia Jordão. Por favor. Vai lá, pô. Vai lá tentar com a Mari. Tá lá sim, tá lá sim, tá lá sim. Ela deve ter ido ao banheiro, não sai da sala. Uma boa tarde a todos e a todas, aqueles que nos acompanham pela TV Alerj, redes sociais. Fazer uma saudação toda especial à nossa presidente da Ordem do Dia, da sessão desta tarde, deputada Gisele Monteiro, que muito nos honra vê-la aí na condução dos trabalhos. Eu não poderia deixar, presidente, de vir a essa tribuna
para discutir esse projeto tão relevante, que é o projeto 6364 de 2025, de minha autoria, né, que institui a política estadual de inclusão da mulher no mercado de trabalho, estabelece ações afirmativas e dá outras providências. Nós estamos no mês de março, nós celebramos recentemente o dia 8, que trata do Dia Internacional da Mulher, um dia emblemático que foi eleito pela ONU, não é? Em homenagem àquelas mulheres, centenas de mulheres que foram queimadas numa fábrica têxtil em Nova York, por lutar por melhores condições de trabalho, melhoria também salarial. E esse tema, a inclusão, não é, da mulher no mercado de trabalho, ele também é tratado na lei de minha autoria, que fala do Março Violeta. O Março Violeta, ele já trata da questão do combate à discriminação da mulher no mercado de trabalho, e agora trago também mais essa iniciativa desse projeto, que já fala, não é, de uma política pública mais afirmativa, de um trabalho que tem que ser estabelecido para fazer com que condições sejam criadas para que essa mulher possa, não é, finalmente ter a oportunidade de trabalho. Portanto, é um tema de extrema relevância para o desenvolvimento social, econômico e humano do nosso Estado. A inclusão da mulher no mercado de trabalho. Este projeto, ele não é apenas uma iniciativa legislativa, ele é, sobretudo, um instrumento de transformação social. Apesar de todos os avanços conquistados ao longo das últimas décadas, a realidade ainda demonstra que as mulheres enfrentam barreiras estruturais para acessar, permanecer e crescer no mercado de trabalho. No estado do Rio de Janeiro, assim como em todo o Brasil, as mulheres recebem, em média, salários menores que os homens, mesmo exercendo funções equivalentes, enfrentam maiores taxas de informalidade, têm mais dificuldade de acesso a cargos de liderança e muitas vezes precisam conciliar trabalho remunerado com a sobrecarga das responsabilidades domésticas e de cuidado familiar. E é preciso dizer com clareza, a desigualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho ainda é uma realidade concreta no Brasil. Dados recentes do IBGE mostram que, mesmo com maior escolaridade média, as mulheres continuam ganhando menos que os homens. Em 2023, por exemplo, os homens receberam salário médio de cerca de R$ 3.993, enquanto as mulheres receberam aproximadamente R$ 3.449, numa diferença de 15,8% a menos, não é, do que os homens. Se ampliarmos o olhar para diferentes estudos e relatórios nacionais, essa diferença chega a cerca de 20% a menos na remuneração feminina em diversas áreas do mercado de trabalho. Ou seja, mesmo trabalhando, estudando e contribuindo para a economia, as mulheres ainda recebem menos pelo mesmo esforço. Mas a desigualdade, ela não para por aí. Segundo o IBGE, o nível de ocupação das mulheres no mercado de trabalho ainda é significativamente menor que o dos homens, enquanto cerca de 48,1% das mulheres estão ocupadas, o percentual entre os homens chega a 68,3%. Isso significa que milhões de mulheres ainda enfrentam barreiras estruturais para acessar o mercado de trabalho. Estudos da instituição mostram que as mulheres representam a maioria das pessoas fora da força de trabalho. Em 23, de mais de 66 milhões de brasileiros fora do mercado de trabalho, 64,6% eram mulheres.
Em muitos desses casos, estão ligados à realidade que todos conhecemos: a sobrecarga das tarefas domésticas, o cuidado com os filhos e familiares e a falta de políticas públicas que permitam conciliar trabalho e cuidado. Portanto, quando discutimos o projeto de lei 6364 de 25, não estamos falando de um detalhe administrativo, estamos falando de enfrentar desigualdades estruturais que atravessam gerações. Estamos falando de milhões de mulheres que estudam mais, trabalham mais horas somando trabalho formal e doméstico, mas continuam recebendo menos e tendo menos oportunidades. Isso não é apenas injustiça social, isso também é um enorme desperdício de potencial econômico. Ou seja, incluir as mulheres no mercado de trabalho não é apenas uma pauta de igualdade, é uma estratégia de desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro. Essas desigualdades não são apenas injustas, elas também limitam o potencial de crescimento da nossa economia e aprofundam as desigualdades sociais. Ao instituir uma política estadual de inclusão da mulher no mercado de trabalho, o projeto cria um conjunto estruturado de ações públicas voltadas para ampliar as oportunidades de emprego para as mulheres, incentivar a qualificação profissional feminina, estimular empresas a adotarem práticas de igualdade de oportunidades, promover o empreendedorismo feminino e enfrentar barreiras históricas que dificultam a autonomia econômica das nossas mulheres. Estamos falando, portanto, de uma política pública estratégica. A dependência econômica, ela ainda é, infelizmente, também um dos fatores que mantém muitas mulheres presas a ciclos de violência. Promover emprego, renda e autonomia é também promover liberdade e dignidade. Por isso, iniciativas como essa que estou aqui discutindo, do projeto de lei 6364 de 25, de minha autoria, assim como dos demais projetos de leis que estão na pauta da tarde de hoje e durante todo o mês, são fundamentais para que nós possamos construir, de fato, uma realidade diferente para as nossas mulheres. Valorizar o trabalho feminino é reconhecer o papel essencial que as mulheres desempenham na construção do Rio de Janeiro. É por isso que trouxe à pauta esse projeto da tarde de hoje e agradeço a oportunidade da discussão, já pedindo, claro, a aprovação do projeto a todas e a todos os deputados, nossos colegas. À parte ao deputado Samuel Malafaia, que está online. Isso, eu quero falar, por favor. Eu quero te parabenizar por esse projeto. Eu estou tentando falar aí no plenário, mas não estou conseguindo, com algum problema técnico. E eu vou dizer o seguinte, tem desigualdades que são bem-vindas e necessárias. Por exemplo, a mulher tem um dom especial para trabalhar. A gente tem aquela objetividade de fazer uma coisa só por vez. A mulher faz tudo no mesmo tempo, faz bem. Em casa, por exemplo, você vê a esposa atende o telefone que está fazendo a mamadeira e o filho está chorando e faz isso tudo sem chiar. A gente não, chega a ver um filme, chega a criança, a gente dá-lhe uma maior bronca porque está atrapalhando, a gente não sabe dar atenção a duas coisas de uma vez. Então, o que nós somos também contra as outras desigualdades que colocam a mulher num plano inferior, visto que as mulheres elas foram criadas para serem a companhia, o modo de se estar bem com a vida do homem, conforme o relato da criação. Então, Célio, o que dizer mais? Só parabenizar o seu projeto, que é um grande projeto e necessário. Por exemplo, agora, nesse momento que nós estamos vivendo, e tanta maldade que se fazem aí, alguns loucos com as mulheres, deviam ser presos eternamente
Então, é uma boa ideia centrarmos nos projetos que foram feitos por vocês, mulheres da LERJ, que têm a minha admiração e merecem toda a consideração da nossa parte. Parabéns, mulher, aí na LERJ, que representa as mulheres do nosso estado, e parabéns a todas, especialmente a minha querida esposa, linda, maravilhosa, e a minha bisnetinha, Elisa. Beijo. Obrigada, deputado Samuel, e viva as mulheres. Viva. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 6 emendas e vai para comissões técnicas. E vai para as comissões técnicas. Projeto de lei número 6.403 de 2025, de autoria da deputada Tia Ju, que institui a campanha permanente do Banco Vermelho como símbolo de enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e de Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Comissão de Constituição e Justiça para emitir parecer. Presidente Rodrigo Amorim, vice Fred Pacheco. Deputado Fred. Para emitir parecer. Parecer é pela constitucionalidade com emenda. Defesa dos Direitos da Mulher, presidente Renata Souza. Senhora presidenta, super importante esse projeto da deputada Tia Ju em colocar uma campanha permanente com o Banco Vermelho como símbolo do enfrentamento à violência contra a mulher e ao feminicídio. Dizer que esse não é só colocar um banco vermelho, é lembrar da memória também das mulheres que foram vítimas de feminicídio. Eu achei muito importante esse projeto, justamente porque cria ali, tanto na administração direta ou indireta do Estado, incluindo as universidades, escolas, espaços culturais, unidades de saúde, estações de metrô e trem, na cor vermelha, com fases de impactos voltados à conscientização. Eu achei muito importante, senhora presidenta, inclusive nesse momento em que a gente está vivendo toda uma situação com relação ao estupro coletivo e com alunos, envolvido alunos do Colégio Pedro II. Um estupro coletivo cometido por 5 homens, inclusive a jovem tem 17 anos, menor de idade, e a gente vê o quanto que as instituições de ensino precisam também fazer ações de prevenção à violência contra a mulher. E o estupro, senhora presidenta, é uma das faces mais cruéis da violência contra a mulher, porque subjuga o corpo dessa mulher e ainda faz com que ela lembre e não esqueça nunca mais na vida dela da lógica de violação do seu corpo, da sua integridade física, mental. E aí, senhora presidente, dizer aqui e já apontar o meu repúdio contra o ex-subsecretário do governador Cláudio Castro, José Carlos Simonim. O filho dele é um dos acusados do estupro coletivo, o Vitor Hugo Simonim, e o José Carlos, ao invés de entender que as graves denúncias que ocorrem contra o seu filho é de extrema, enfim, do extremo da violência contra a mulher, o que ele fez? Ele chamou de vagabundo o advogado da vítima, ele ameaçou e intimidou a influência digital Sherazade, inclusive perguntando se a menina estuprada era filha dela, porque a menina estuprada tinha a cara dela, e mandando ela esconder os peitos. Olha o tamanho dessa violência, senhora presidenta, de uma pessoa que até então representava o governador Cláudio Castro, proferindo e tentando minimizar e tentando desqualificar a denúncia feita pela vítima. Porque, por óbvio, se ele chama o advogado da vítima de vagabundo, por extensão, posso compreender que ele está desqualificando a denúncia de estupro coletivo que o filho dele é acusado de ter participado. Então, isso é escandaloso. Deixar aqui o meu repúdio
público e também o repúdio público ao governador Cláudio Castro, que não abriu a boca para falar sobre o estupro coletivo no estado do Rio de Janeiro. Então, senhora presidenta, olhar que um banco vermelho em instituições de ensino, em todos os espaços da administração pública do estado do Rio de Janeiro, sempre vai lembrar com relação à violência, o combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. Então, parabéns, deputada Tia Ju, fica aqui o meu voto favorável. Obrigada. Comissão de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, presidente Márcio Gualberto. Vice-presidente delegado Carlos Augusto. Deputado Carlinhos BNH. Deputado Rodrigo Amorim. Deputada Índia Armelau. Deputado Guilherme Delaroli. Deputado Felipe Soares. Deputado Marcelo Dino. Ele está aí, não está? Deputado Felipe Paubel. Para emitir parecer. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e de Controle, presidente André Correia, vice-presidente Carlos Macedo, deputado Alexandre Knoploch. Deputado? Saiu? Favorável. Com os pareceres emitidos, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da CCJ. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneça como estão. Aprovado, vai em redação e vencido para a segunda discussão. Anuncio o projeto de lei número 6.924, do ano de 2025, de autoria da deputada Dani Balbi, que institui o programa Bebê a Bordo Rio de Janeiro, que garante transporte gratuito, adequado e humanizado para pessoas puerpérias e seus recém-nascidos, após a alta hospitalar da rede pública estadual de saúde e da outras providências, pendendo de pareceres das comissões de Constituição e de Justiça, de Defesa dos Direitos da Mulher, de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso, de Saúde, de Transporte, de Defesa dos Direitos Humanos e de Cidadania, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e de Controle. Para emitir parecer, Comissão de Constituição e Justiça, presidente Rodrigo Amorim, deputado Fred Pacheco, deputada Sara Pôncio, deputado Fred Pacheco, para emitir parecer. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Defesa dos Direitos da Mulher, presidente Renata Souza. Senhora presidenta, só para elogiar aqui e reconhecer a sensibilidade da deputada Dani Balbi em apresentar esse projeto que garante o transporte gratuito e adequado e humanizado para pessoas puérperas e com seus filhos recém-nascidos, né? Recém-nascidos, após alta hospitalar. É super importante dizer que muitas vezes essa mãe é mãe solo e muitas vezes tem dificuldades financeiras também, não só por ser mãe solo, mas por ter uma fragilidade, uma vulnerabilidade social gigante. Então, esse projeto de garantir o transporte gratuito às puérperas para levarem os seus filhos recém-nascidos após alta hospitalar na rede pública é de uma sensibilidade bonita e que demonstra o quanto que Dani Balbi também constrói a possibilidade de reconhecer as puérperas com a humanidade necessária. Portanto, senhora presidenta, o meu parecer é favorável. Obrigada. Pela Comissão dos Assuntos da Criança e do Adolescente e do Idoso, presidente Munir Neto, vice-presidente... Deputado Munir Neto vai emitir parecer. Boa tarde, presidenta. Boa tarde, deputado. Alegria em vê-la aí nessa mesa, presidindo uma sessão tão importante. Meu parecer é favorável, acompanhando a CCJ. Obrigada, senhor presidente. Comissão de Saúde, presidente Dr. Pedro Ricardo. Deputado Felipe Paubel. Presidente, acompanha a CCJ, presidente. Obrigada, deputado. Comissão de Transportes, presidente Dionísio Lins.
Vice-presidente Rosenberg Reis. Deputado Renan Jordi. Deputado. Presidente, acompanho o parecer da CCJ. Obrigada. Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, presidente Dani Monteiro. Ali, ela ali. Ah, não. Eu confundi. Vice-presidente Carlos Mink. Ele está ali. Tá ali. Prezadíssima presidenta, bom vê-la aqui, Obrigada, comandando presidente. a nós todos, Obrigada. com boa disposição e boa combatividade. Então, o parecer ao PL 6924, da deputada Dani Balbi, institui o programa Bebê a Bordo, garante transporte gratuito, adequado e humanizado para pessoas puérperas e seus recém-nascidos, após alta hospitalar. Isso é realmente muito, muito relevante. A deputada Dani Balbi está de parabéns por esse projeto. Então, o parecer é altamente favorável. Eu lembro, inclusive, de projeto, não é exatamente esse assunto, mas é ligado à reprodução. Nós aprovamos uma lei, o senador Marquinho lembra com certeza, das doulas, criando o programa Toda Mulher Merece uma Doula. Então, é um momento que as mulheres têm sim que ter um apoio especial antes do parto, durante o parto, após o parto. Isso significa uma política pública de atenção, de bem-estar, de cuidado. Não adianta dizer que defende as mulheres e não combater o feminicídio, não apoiar em situações como essas, inclusive no transporte gratuito, quando uma mulher está com seus recém-nascidos. Parabéns, deputada Dani Balbi. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e de Controle, presidente André Correia. Vice-presidente, deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Knoploch. Deputado Luiz Paulo. Acabou aqui. É porque acabou. Senhora presidente, favorável no mérito. Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, para discussão, deputada Dani Balbi, autora do projeto. Presidenta, queria parabenizar bem brevemente os deputados e deputadas que me antecederam. Esse projeto também nasce dessa articulação chamada Enxame, ou Mulheres em Luta, o MEL. Na verdade, é inspirado na iniciativa da deputada Ava, uma deputada atuante, de esquerda, enfim, uma parlamentar que é de centro-esquerda, na realidade, que tem sido referência no debate dos cuidados, no debate das emancipações necessárias à mulher. E queria agradecer os pareceres emitidos, dizer o quão é importante, na verdade, o quão é fundamental a gente estender o olhar sobre o cuidado para todas as pessoas puérperas e seus recém-nascidos. Obviamente, deputada, esse projeto versa, na sua maioria, para mulheres e mulheres que gestam, mas também tem o cuidado de estender essa política mais ampla para os homens que gestam também, os homens, portanto, transexuais, mas também fala da necessidade da criança e da pessoa que gesta ter o cuidado em relação aos primeiros momentos da primeira infância, né? Então, por exemplo, numa situação de extrema vulnerabilidade da criança e da mãe, é fundamental que o Estado se responsabilize pelo transporte dessa criança para que ela chegue ao lar e, particularmente, num cenário de maior vulnerabilidade dessa mulher puérpera e dessa pessoa puérpera em geral. Então, feliz porque esse projeto conseguiu tramitar na Assembleia Legislativa, mas particularmente tenho absoluta certeza que, apesar das emendas que ele recebeu, nós conseguiremos vencê-las no mérito e fazer o projeto prosperar, porque ele estabelece uma medida que é singela, é simbólica, mas que tem muita efetividade, pensando a política ampla de cuidados
mais amplas e mais específicas para as crianças e para as pessoas parturientes. Obrigada, deputada. Não havendo mais quem queira discutir, é encerrada a discussão. A presente proposta recebeu 4 emendas e retorna às comissões técnicas. Nada mais havendo que queiram tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Antes solicito à nobre deputada Renata Souza que faça uso da presidência para assumir, seguindo com os nossos trabalhos em Semana da Mulher. Muito obrigada a todos. Aqui embaixo, sempre debaixo. Eu vou trazer amanhã, não tem indicou. Aí vou ter aqui já tem uma assinatura, pode ser. Vamos, aqui, ó. Obrigada. Excelentíssimo deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Senhora presidente, deputada Renata, senhoras e senhores deputados que permanecem ainda em plenário. No expediente inicial, eu falava sobre o dia de hoje, dia 10, e dizia que esta semana tem 2 dias importantes, 10 e 12, sob o ponto de vista das questões políticas aqui na Assembleia Legislativa. Hoje, às 19 horas, nós teremos a continuidade do julgamento do governador Cláudio Castro pelo possível crime eleitoral de abuso de poder econômico lá no Tribunal Superior Eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, dia 12, e eu quero agora me referir ao dia 12, é o último dia para o governador sancionar o substitutivo da CCJ, que derrotou meu projeto original por 6-1, que define que o prazo de desincompatibilização para eleição indireta para o governador é 30 dias, quando no meu projeto original, respaldado na DPF 969 do Supremo Tribunal Federal, este prazo é de 30 dias. E eu oficiei ao partido, no dia seguinte que esta lei foi aprovada, para que o partido possa entrar no Supremo Tribunal Federal contra esta lei, mas só pode fazer o partido isso depois do dia 12, porque ela não está sancionada, exatamente por desrespeitar a DPF 969, além disso, também a ADI 10.057 do Estado da Bahia. A DPF 969 é do Estado das Alagoas, tudo sobre eleição indireta. E é um momento importante, porque se o prazo for 30 dias, tem um leque enorme de pré-candidatos. Se o prazo for 180, quem está nos cargos de chefia não poderão ser candidatos. E o leque fica menor e fica mais voltado para os parlamentares desta casa ou alguém de fora
que tenha o apoio dos parlamentares dessa casa. Então, é uma semana, sob o ponto de vista político, partidário, uma semana importante. E, ao mesmo tempo, deputada Lília, Vossa Excelência, que também é uma defensora do funcionário público estadual, principalmente da área da saúde, foi estarrecedor a entrevista que, na semana passada, o governador Cláudio Castro deu, dizendo que ia continuar a resistir para não pagar a segunda e a terceira parcela que ele deve aos funcionários públicos do Poder Executivo. Deve porque está inscrita em lei e todos os outros poderes pagaram. Ora, ele pode perder o mandato hoje, o que eu não acredito, porque eu acho que alguém vai pedir vista, ou renunciará no mais tardar no dia 3 de abril. Isto é, daqui a aproximadamente 20 dias. Então, que esforço ele deveria fazer? Pagar as duas parcelas que deve, os 13,05. Parece até que ele não gosta do funcionário público. Até é possível, porque o que mais tem no governo é cargo comissionado de extraquadro. Então, dezenas, centenas de extraquadros, de gente que senta na cadeira e, se tiver uma licitação e tiver que pedir emissão uma nota de empenho, possivelmente esse gestor não sabe nem o que é nota de empenho. Vai dizer, não, eu estou empenhado, empenhado eu estou. Ou como já aconteceu aqui em diversas audiências públicas. Vem o secretário de plantão, senta na cadeira, a gente começa a apertar. Ah, eu cheguei há pouco tempo, ainda não tenho conhecimento da máquina. Aí, quando começa a conhecer, vai embora e entra outro. Eu dizia aqui, deputada Lucinha, que tem 5 instituições, 5, fazendo obra de drenagem e pavimentação. Como o objeto maior do Estado não fosse educação, saúde e segurança, fosse fazer obra de drenagem e pavimentação, porque é a obra que dá voto, mas não dá o serviço público necessário à população. Ainda há pouco eu ouvi aqui um deputado fazer duras críticas, e não estou entrando no mérito do fato, a uma determinada gestão da prefeitura na área da segurança, até porque eu não conheço o fato aqui narrado. Como o governo do Estado, na gestão do Cláudio Castro, fosse modelo. Quem assistiu TV hoje viu a operação do GAECO. 19 PMs, 2 penais e 1 civil. Eu vi lá na televisão. E ontem, a ação da Federal, salvo erro de memória, um delegado e um polícia civil. E, evidentemente, que todas as chefias das corporações vão dizer o quê? Que não tolera isso, que vai apurar. Porque nenhuma chefia vai tolerar o desvio de conduta. Mas a única coisa que este governo não é, deputada Lília, é modelo para nada. Não é modelo comportamental, não é modelo fiscal, não é modelo arrecadatório, não é modelo na atenção básica da saúde, não é modelo... Aliás, na educação é um desastre
Não é modelo, não, é um desastre total. Somos um dos últimos colocados nas avaliações oficiais do IDEB. Acabou de trocar a secretária, faz uns 15, 20 dias. Eu me pergunto, que área desse governo deu certo? Aí eu ouvi o governador outro dia discursar que segurança pública está dando certo, porque 100 foram mortos. E se dependesse dos sonhos dele, esse número aumentaria muito mais ainda. Isso é a segurança pública dar certo? Uma ação isolada, com a característica, né, de tantas mortes, e de ambos os lados. Claro, em escalas diferentes, mas são os policiais também que pagam com as suas próprias vidas. Se a gente for verificar na opinião pública, lendo as pesquisas, em primeiro lugar, disparado, é o medo. Medo por derivar de quê? Da insegurança. Medo derivado de quê? Da insegurança. Eu mesmo falava aqui para a deputada Lucinha, ainda há pouco, 7h15 da manhã, na Francisco Bicalho, já tem uns 20 dias, sofri um assalto à moda Hollywood. Fui fechado, um carro na frente, outro colou no lado, todo mundo encapuçado, 7h15 da manhã, na Francisco Bicalho, encapuçado, escrito Polícia Civil no peito, de fuzil, pistola. Eu achei até que era Polícia Civil. Eu perguntei o que queria no carro. Aí a máquina no vidro, né, diz assim, ô coroa, sarta fora. Mas coroa acho que sou eu, está na hora de eu sair do carro. Né? E eu estou falando isso porque, como aconteceu comigo, acontece centenas de vezes. Centenas de vezes. Então, o primeiro sentimento da população é o medo. Medo de tudo. Qual é o cidadão consciente que anda na rua a qualquer horário de forma calma, tranquila? Tem que estar sempre ligado para saber o que está acontecendo ao seu redor. Se ousar falar nesse aparelho, a possibilidade de perder é imensa. De outro lado, cresce novamente nas pesquisas a perplexidade da população com a corrupção. Nesses tempos, então, que nós estamos vivendo, assustadora. Porque o caso do Banco Master é o maior rombo ao sistema bancário, financeiro, que esse Brasil talvez já tenha tido em toda a República, permeando todos os poderes e os mais diversos partidos políticos. E como não podia deixar de ser, com base também no Rio Previdência e na SEDAI, aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, esse é o balanço. A gente, como parlamentar, o que mais a gente recebe, não pode fazer praticamente nada, é demanda na área da saúde. E a gente fica absolutamente perdido. E, às vezes, situações que as pessoas, se não forem atendidas, vão morrer. E a maioria acaba morrendo mesmo. Evidentemente, isso traz uma culpa para todos nós, porque não há nada mais precioso para o ser humano que a vida.
E educação, a gente vê aprovação automática para não haver fuga da sala de aula. Um IDH do jeito que está, com os professores extremamente mal remunerados e sem pagar a reposição salarial. E as três áreas mais importantes estão exatamente no executivo: segurança, saúde e educação. Então, eu queria trazer esse panorama, porque é um governo que está para ir embora. Se não for hoje ou amanhã, vai daqui a 20 dias. E vai deixar um legado absolutamente terrível para o nosso Estado. Fora que o orçamento está com um rombo de 19 bilhões de reais. Então, não há nenhum motivo para ter qualquer sentimento de dever cumprido, de alegria. Os sentimentos que a gente tem que ter são os piores possíveis. E aí, deputada Renata, sei que Vossa Excelência também acompanha a política internacional. A gente tira o olho do Brasil, tira o olho do nosso Estado, bota o olho no Brasil e vai para fora do Brasil, encontramos os senhores da guerra destruindo as populações que não estão pedindo essa guerra. 4 anos que o Putin, um dia assim, outro também, bombardeia a Ucrânia. O Trump parece o senhor do mundo. Agora, nesse momento, bombardeando o Iraque, né? Depois de fazer um sequestro na Venezuela e agora ameaçando Cuba, né? Até parece que o Trump é um homem de paz, um homem qualificado e que sonha um dia ser Prêmio Nobel da Paz. Só se inventarem o Prêmio Nobel da Guerra, né? Então, e eu, como sou um evolucionista, eu acredito que o ser humano está aqui na face da Terra para avançar, crescer, se desenvolver, mas eu estou vendo um retrocesso. Eu espero que seja 2 passos para trás, para depois a gente dar 3 para frente. Mantendo essa esperança, eu encerro aqui para ficar dentro dos meus 10 minutos. Obrigado, senhora presidente. Muito obrigada, deputado Luiz Paulo. Super importante a sua fala com relação à política internacional imperialista dos Estados Unidos. E lembrar que o Marco Rubio, né? Marco Rubio, o cara da guerra do Donald Trump, está olhando também para o Rio de Janeiro, para o Brasil, com os olhos da sanha da guerra. Inclusive, quer declarar os grupos civis armados do Brasil como narcoterroristas. E daqui a pouco não custa muito o presidente Trump mandar jogar bomba aqui na nossa Baía de Guanabara. Pode parecer exagero, mas uma vez que eles declarem narcoterroristas no estado do Rio de Janeiro e em São Paulo, inclusive com a ajuda do governador Cláudio Castro, que pediu para o Trump olhar os varejistas de droga do Rio de Janeiro como narcoterrorista. Assim mesmo foi feito com o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Então, a sanha sangrenta do senhor da guerra também está girada para o Brasil. E não é à toa, a gente não pode achar que é só ali no Irã, ou é só ali na Venezuela, ou só um embargo econômico que Cuba está sofrendo. Eles querem que Cuba acabe por inanição, mas ver que a lógica imperialista de Donald Trump também pode pesar com
com a sua sanha sangrenta de guerra para o Brasil, caso seja decretado narcoterroristas aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente está vendo ele jogar as suas bombas em plena Baía de Guanabara. Enfim, só algumas considerações mostrando o imperialismo dos Estados Unidos sobre a América Latina e Caribe. E convido agora a fazer uso da fala a deputada Lilian Berg. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos de regimentais. Obrigada, presidente. Eu quero dizer, primeiro, da minha enorme satisfação de estar aqui sendo presidida por uma mulher guerreira, uma mulher lutadora, e principalmente que me ensina a cada dia, que é a deputada Renata Souza. Eu queria falar nesse dia histórico para a saúde, que foi a aprovação do meu projeto-lei, hoje, a Lei Estadual 5645, que fala sobre o Dia da Luta contra a Endometriose. Queria falar para cada mulher, para cada menina, para cada pessoa que vivenciou ou vivencia a questão da endometriose, não só no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Hoje nós estamos falando de uma doença que, apesar dela ter uma invisibilidade, ela atinge 10%. Isso mesmo, senhores, 10% de toda a população feminina. E aí, e por que então que nós estamos falando dela? Primeiro, porque ela traz um problema muito grave para as mulheres, que é a questão da infertilidade. Segundo, porque ela traz, no primeiro momento, ela fala de um tabu, que é a questão menstrual. Como ser mulher é suportar ou é ser assim mesmo, nós temos aí problemas muito graves, por exemplo, como é o caso da cólica menstrual, que parece ser extremamente normal, mas eu, enquanto uma emergencista, já peguei várias meninas que chegam nas unidades de emergência, até mesmo, pasmem, que tomam analgésicos fortíssimos, às vezes com uma dependência de tomar analgésico uma vez por mês, e aí nós não estamos falando uma vez, nós estamos falando 3 doses de analgésicos extremamente fortes durante 5, 10, 15 dias, durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou até mesmo até completarem a menopausa, geralmente composta de 30 anos de menstruação. Nesse conjunto de descompasso cultural e de tabu, surge então aquela situação referente a essa mulher. Então, nós temos um gargalo, para vocês entenderem, do diagnóstico pelo Sistema Único de Saúde, de exatamente 10 anos entre os sintomas referentes à endometriose, com cólicas extremamente fortes, que chegam a dar náuseas e até mesmo desmaios nessas mulheres, até mesmo problemas como situação iminente de liberação esfincteriana, ou seja, essas mulheres geralmente relatam que, além das hemorragias que elas sofrem, porque menstruação é uma coisa, a metrorragia é outra completamente diferente, essas meninas se tornam anêmicas, e passam a dizer mais ou menos assim: a anemia faz parte da minha vida. A anemia é uma doença que pode se tornar extremamente grave, extremamente letal. E aí a gente tem esses problemas. Então aí a gente está ainda falando da exclusão social, porque quando essa menina ou essa mulher que sofre de infertilidade por conta do problema da endometriose, dessa menina que sofre de algumas, inclusive, pasmem, essas meninas, elas geralmente elas são privadas até mesmo de irem aos ambientes escolares, porque elas não conseguem ir para esse ambiente de tanta dor. E aí eu queria falar da questão, além desse impacto econômico, social, eu queria falar na questão do impacto emocional. Você imagina uma pessoa que tem uma doença não diagnosticada, que demora, em média, 10 anos para ser diagnosticada, que quando diagnostica é muito mais porque já tem uma consequência dela, como a questão da infertilidade, como é a questão da hemorragia, como é a questão da anemia, como é a questão de saber que, por exemplo, o HPV
ele fica em cima da endometriose, ou seja, que é um tecido indiscriminado de crescimento dentro do útero. Então, eu queria dizer para vocês, e aí por isso mais tendência a pegar o HPV? Não, simplesmente ao câncer de colo de útero, que esse mês de março a gente também está fazendo a prevenção. Então, falar de comorbidade é falar de comorbidades não só de ordem biológica, mas de ordem social e principalmente de ordem psicológica, porque a questão da dor, ela traz um desconforto e, principalmente, a gente sabe muito bem que as mulheres, elas têm mais risco de desenvolver saúde mental. Será que não é porque elas são subnotificadas? Existe uma subnotificação a respeito disso? Simplesmente porque as doenças são subnotificadas. Então, é nesse dia que a gente precisa discutir, até porque o dia 13 de março está chegando e a gente precisa estar discutindo a capacitação, o rastreio e, principalmente, toda a relação que a gente tem que ter de mudança, não só com a endometriose, mas com a saúde da mulher. Então, hoje é um dia de vitória, um dia histórico, um dia para as mulheres celebrarem, porque a gente saiu da invisibilidade e a gente realmente precisa estar viva e com a nossa dignidade para poder, como eu sempre falo, salvarmos vidas. Então, eu queria dedicar isso a toda a minha enfermagem, essa enfermagem de coragem, essa enfermagem que tem a profissão feminina, essa enfermagem que tem quase 80% de mulheres trabalhadoras, não só pelo Dia Internacional da Mulher, mas também pelo dia de hoje, que se faz justiça no estado do Rio de Janeiro com a invisibilidade, com a negação da invisibilidade da endometriose, não só para o estado do Rio de Janeiro, mas para o Sistema Único de Saúde e para o Brasil. Muito obrigada, presidente. Muito obrigada, deputada Lilian Berg. Peço a gentileza que Vossa Excelência possa ocupar aqui a presidência para que eu possa utilizar também a fala na tribuna. Deputada Lilian Berg, senhoras deputadas, senhores deputados, infelizmente o plenário já esvaziado, mas quero efetivamente falar com a população que está em casa, nos assistindo, ou em qualquer outro lugar, justamente diante daquilo que eu considero a coisa mais violenta, mais desavergonhada, mais covarde, que é o estupro coletivo de uma jovem de 17 anos por 5 homens. Essa jovem, parte desses homens, estudaram no Colégio Pedro II, na unidade do Maitá, e a gente vê com assombro o nível de situação que pode chegar à violência contra a mulher. Essa jovem, além de ter sido subjugada, com seu corpo violentado, ela ainda foi agredida violentamente por esses estupradores. Bom, a fase de investigação também encontra alguns elementos que a gente precisa dar conta. Por exemplo, já foram presos todos os envolvidos nessa situação de barbárie, mas eu quero chamar a atenção aqui de novo, chamei no expediente formal da Assembleia Legislativa, mas eu quero falar de novo do meu assombro, da minha indignação diante do pai de um dos acusados de estupro, Vitor Hugo Simonim. O pai dele, José Carlos Simonim, que era até então subsecretário do governador Cláudio Castro, usou as suas redes sociais para chamar de vagabundo o advogado da vítima de estupro. Ele, não satisfeito, também usou a rede social para tentar intimidar uma influencer digital, chamando-a, perguntando se ela era mãe da vítima, porque ela parecia muito com a vítima, e até dizendo para ela esconder os peitos, numa lógica completamente agressiva, numa lógica de ódio contra a mulher. E isso não é qualquer coisa diante da situação que a gente está vivendo. O filho do José Carlos Simonim,
Vitor Hugo Simonin, ao ser preso, ele estava com uma blusa com uma descrição em inglês que significa não me arrependo. E esse é um mantra utilizado por um Red Pill conhecido, um britânico conhecido, inclusive por ter sido condenado por estupro, por violência sexual contra menores. Um cara declaradamente misógino e machista. Então, o que pode revelar essas investigações com relação a esse estupro coletivo do estado do Rio de Janeiro? Pode revelar que existe uma rede de Red Pill no estado do Rio de Janeiro que tenta vulnerabilizar, colocar e a ojeriza sobre as mulheres, o ódio contra as mulheres, numa lógica completamente desumana de violação dessa mulher, violação física, mental, violação da dignidade humana dessa mulher. Ou seja, esses Red Pill, na verdade, é um núcleo de homens que odeiam mulheres. Inclusive, estava vendo que numa das redes sociais tinha um grupo postando vídeo do que fazer caso ela diga não. E aí eles insinuam várias práticas de violência e agressão contra as mulheres. E eu fiquei chocada, agora há pouco que essa rede pediu para retirar as imagens de simulação de violências contra mulheres. Isso é gravíssimo, porque não só demonstra o quanto falhamos como sociedade, o quanto falhamos enquanto instituições, mas também o quanto se é naturalizado esse tipo de violência. Por exemplo, o senhor José Carlos Simonin, ex-subsecretário do governador Cláudio Castro, quando ele questiona o advogado da vítima de 17 anos, ele, por extensão, está descredibilizando a própria vítima. E a sua fala pública de tentativa de intimidação nas redes sociais demonstra também o quanto que eles se sentem super seguros em proferir violência contra as mulheres e também colocar um possível revitimização a essas mulheres e a essa jovem que foi estuprada, que está totalmente em frangalhos. E aí eu acabei de ler uma notícia que me deixou também muito estarrecida, de que a Polícia Civil não recebeu a denúncia, não abriu um boletim de ocorrência da denúncia de que esse jovem que teria levado a outra jovem menor de idade para uma emboscada e para esse estupro coletivo, estaria assediando a irmã da jovem estuprada, que tem 12 anos. E aí a família tentou fazer um boletim de ocorrência para falar da perseguição que a jovem de 12 anos está sofrendo. Olha o tamanho do grotesco, do absurdo que a gente está vivendo. Então, há a naturalização da violência contra a mulher. Faz poucos dias a gente viu um tribunal de justiça, um juiz, olhar para um pedófilo de 35 anos, que mantinha relação com a criança de 12 anos, estuprando essa criança de 12 anos, ser considerado de que eles tinham ali uma relação familiar. Isso no Tribunal de Justiça aqui, gente, do lado, Minas Gerais. Então, há sim uma naturalização da violência contra as mulheres, contra as nossas meninas, contra as nossas crianças. E a gente precisa, sem dúvida nenhuma, denunciar isso cotidianamente, porque a violência contra a mulher ela é evitável. O feminicídio ele é evitável. Mas a gente precisa articular políticas públicas e articular as instituições que têm uma lógica patriarcal e misógina também, diante do que eu acabei de relatar com relação ao não aceitamento, o não aceite de
fazer um boletim de ocorrência de perseguição a uma jovem de 12 anos, e também um desembargador ter considerado um pedófilo como pessoa que estava num ciclo familiar. Isso é escandaloso. E, ao mesmo tempo, no estado do Rio de Janeiro, a gente não vê o governador falar uma palavra sobre isso. Ora, se ele vai sair daqui a 20 dias, e aí eu não sei se preso ou não, porque hoje é um dia importante na vida do governador Cláudio Castro, porque hoje está rolando o julgamento, no caso, está rolando um julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, em que o governador está sendo acusado por abuso de poder político e econômico na campanha de 2022, e a gente sabe que o dinheiro da SEDAI foi utilizado nessa campanha para comprar prefeituras inteiras no interior do Rio de Janeiro, para botar esse dinheiro na CEPERJ, para criar mais de 40 mil cargos a serviço do governador Cláudio Castro e dos seus pupilos. Então, hoje está acontecendo um julgamento, a gente espera que ele seja condenado, porque esse governador é um escândalo, é uma vergonha para o estado do Rio de Janeiro. E ele está com a sua credibilidade lá em alta, porque matou 120 pessoas no Complexo do Alemão. Ora, quantas pessoas esse governador também não matou, não garantindo orçamento para os hospitais do estado do Rio de Janeiro, não garantindo saneamento básico nos espaços mais empobrecidos do estado do Rio de Janeiro? Quanta sangue não tem na mão desse governador? E aí pessoas achando que ele está resolvendo o problema, matando 120 pessoas, incluindo policiais, numa ação num complexo da Penha, no Complexo do Alemão. Então, são essas distorções que a gente precisa ver diante do que está colocado. Então, a gente espera que hoje, sinceramente, o governador Cláudio Castro tenha e a sua chapa seja cassada diante de tanto absurdo, de tanta roubalheira e corrupção no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Eu estou juntando esses assuntos, porque uma coisa para mim não está desligada da outra. Quando a sua prioridade não é prover vida, a prioridade, como a gente vê do governador, é prover morte. A necropolítica, a política da morte, faz parte de uma ação concreta, deliberada, do governador Cláudio Castro. Não à toa a gente está vendo agora os Estados Unidos, que o governador Cláudio Castro tanto gosta de lamber as botas de Donald Trump, que esse grupo político dele, da extrema-direita, bolsonarista, ama dizer. Agora mesmo a gente viu Flávio Bolsonaro feliz da vida, porque Donald Trump pode considerar as facções criminosas do Rio de Janeiro como terroristas. E uma vez que Donald Trump, os Estados Unidos, reconhece como organizações terroristas, abre-se a possibilidade de as Forças Armadas dos Estados Unidos invadirem o Brasil. E eu falava aqui que poderia, daqui a pouco, ter bombas dos Estados Unidos atingindo embarcações na Baía de Guanabara. Não pense que isso é uma visão apocalíptica de uma pessoa que não gosta da lógica imperialista dos Estados Unidos. Isso é real. A gente viu os Estados Unidos ajudando na matança do povo palestino, junto com Israel. A gente está vendo Estados Unidos, junto com Israel, indo para cima do Irã, jogando bomba em escolas de meninas. Ah, mas é porque o Iatolá, não sei o que, não sei lá, mas conta. Mas aí joga bomba em colégio de meninas, matando civis. Então o senhor da guerra também quer jogar uma bombinha aqui no Brasil. Nós temos o quê? Tudo que os Estados Unidos não têm: petróleo, terras raras, água,
Amazônia. Então, não fique você achando que o interesse não é econômico. É claro que é um interesse econômico. Em nome de uma suposta guerra a terroristas, o que se quer, de fato, é pegar as riquezas naturais que temos no Brasil. E Flávio Bolsonaro, que aí está sendo colocado como o possível candidato a presidente da República pela extrema-direita, está aplaudindo que Donald Trump possa invadir o Brasil. É importante porque essas coisas estão interligadas. O governador Cláudio Castro, que sempre pede pela anistia, que sempre está aí nas manifestações bolsonaristas da extrema-direita, ele próprio entregou a Marco Rubio uma classificação do Rio de Janeiro como um espaço onde as facções são terroristas. Então, quando se abre mão da soberania nacional em nome de uma extrema-direita que quer dominar as riquezas no mundo, e o Brasil não está fora dessa conta, a gente abre mão da nossa soberania. E eles se dizem patriotas. É mentira! Eles não defendem o Brasil, eles defendem o bolso deles. E aí vamos ver o Banco Master. Em toda essa situação de roubalheira, quem é que deu dinheiro para o Banco Master? Por Daniel Vorcaro, governador Cláudio Castro. O dinheiro da aposentadoria dos pensionistas, dos inativos do estado do Rio de Janeiro foi parar no Banco Master, mesmo que o Tribunal de Contas do Estado tivesse uma avaliação negativa sobre esse possível investimento. Então, é escandaloso o que a gente tem visto. É escandaloso, porque o escândalo do Banco Master é o maior escândalo financeiro, fraudulento, que o Brasil já experimentou. E não foi só o estado do Rio de Janeiro que foi roubado pelo amigo do Cláudio Castro. Foi roubado também porque Vorcaro é amigo de muita gente. Não à toa é amigo também do Nicolas Ferreira. O Nicolas passeava com o jatinho do Vorcaro. Então, essa extrema-direita, intimamente ligada à maior fraude financeira, bancária e econômica desse país. E aí, já levantei aqui na semana passada, toda a lógica de Vorcaro também fazer aquilo que a gente chama de surubas, com mulheres vindas da Croácia, da Ucrânia. Mulheres que não sabiam falar a língua portuguesa. E em que condições essas mulheres chegavam? Justamente porque Vorcaro filmava essas relações para ameaçar, intimidar os políticos, os grandes ricos do Brasil diante da orgia que eles faziam. Mas aí colocava essas mulheres que não falam a língua portuguesa, justamente para ela não reconhecer aquelas figuras públicas, homens brancos de uma elite política e econômica. Mas em que condições essas mulheres chegavam aqui? Será que não seria na condição de escravas sexuais? Quem é que está fazendo essa pergunta? Quem é que está fazendo essa investigação? Será que Vorcaro não personaliza um Epstein brasileiro? É importante que a gente fale isso, porque essa rede de intriga, essa rede de roubalheira, envolvendo a elite política e econômica desse país, envolvendo sexo explícito, suruba, só pode ter um nome. Escândalo Epstein tem mostrado o que é essa lama podre da estrutura de uma elite política e econômica pode fazer. Então, eu gostaria que a Polícia Federal também investigasse essas meninas e essas surubas. Porque se são mulheres trazidas na condição de escravas sexuais,
a gente tem um novo caso Epstein no Brasil. Então, fica aqui a minha indignação, fica aqui as minhas considerações sobre esse mar de lama na política, em especial com a participação do Rio de Janeiro, do governador Cláudio Castro e a sua claque. É absurdo que você, em casa, não ache que o governador Cláudio Castro não tem nada a ver com tudo isso que está acontecendo. Tem, e tem as suas mãos sujas de sangue também. Muito obrigada, senhora presidenta. Sigamos na luta. Obrigada. Obrigada, deputada Renata Souza. Como eu falei lá no início do nosso expediente final, eu tenho muito orgulho de estar aqui dividindo essa bancada com a senhora, uma mulher de luta, uma deputada que realmente veio fazendo história e vai continuar, se Deus quiser, fazendo história, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil. Então, declaro por encerrada essa nossa 12ª sessão ordinária de plenária do dia 10 de março, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada.